Senhor presidente, Mozarido Cavalcante, senhores senadores, senhoras senadoras, estamos vivendo neste momento um debate da maior importância no Senado Federal. E nós estamos na tribuna exatamente para informar sobre as providências que foram adotadas até esse momento para a aprovação do Plano Nacional de Educação. Não há nada mais importante para o futuro do país do que um sistema educacional competente, qualificado e produtivo. Certamente, a dificuldade que temos maior neste momento é convencer que o Plano Nacional de Educação, que estabelece para 10 anos 20 metas que podem promover avanços significativos, que podem permitir um salto exuberante de qualidade na educação do Brasil, convencer que este plano é para valer, que não é apenas uma manifestação de intenção que ficará no papel, que este plano será executado com eficácia para alcançar os resultados propugnados. Ele chegou à Câmara dos Deputados em 2010. O debate se estabeleceu naquela casa. Alterações fundamentais foram propostas pelos parlamentares, chegando ao Senado em 2012. E a Comissão de Educação, exatamente no dia 30 de setembro deste ano. Em pouco mais de um mês, designado pelo senador Ciro Miranda, presidente da comissão, que assumiu um compromisso com esta casa de dar celeridade à tramitação da proposta na Comissão de Educação, em pouco mais de um mês, realizamos 7 audiências públicas, ouvindo autoridades especializadas, representativas dos mais diversos segmentos da educação pública e privada no Brasil. Foram 35 especialistas consultados pela Comissão de Educação, com a participação interessada e dedicada de todos os integrantes suprapartidariamente da nossa comissão, que entendem ser esta uma proposta de Estado e não de governo. O que se deseja é um Plano Nacional de Educação de Estado e não de governo, até porque não se sabe quem governará o Brasil depois das eleições de 2014, a partir de 2015. Essencial é que o Executivo, nas 3 esferas, União, Estado e município, assuma o compromisso de efetivamente cumprir as metas estabelecidas. Procuramos promover avanços na direção de estabelecer, inclusive, alguns dispositivos para assegurar o cumprimento das metas, impondo uma espécie de lei de responsabilidade educacional, que está em debate na Câmara e que nós antecipamos, incluindo nesse plano, alguns dispositivos compatíveis com uma lei de responsabilidade educacional. Por exemplo, um desses dispositivos faz com que implique crime de responsabilidade o fato do agente público, da União, do Estado ou do município não cumprir a meta de aplicação
dos percentuais que devem ser destinados à educação. Evidentemente, se não justificar ao legislativo com a consistência necessária, terá que responder pelo crime de responsabilidade. De outro lado, estabelecemos como condição para os repasses que serão ampliados a partir deste plano, repasses de recursos, o cumprimento do piso salarial do professor. E se eventualmente, por absoluta impossibilidade, em razão das dificuldades financeiras, ente da federação não conseguir cumprir a meta do piso salarial, caberá à União complementar recursos para que o faça. A responsabilização ocorrerá se houver leniência, se houver omissão e irresponsabilidade. O que é essencial neste plano para que se destaque? Nós sabemos que sem recursos não haverá avanço. E o plano estabelece como meta 10% do PIB para educação, sendo 7% já no 5º ano do plano. E nós estamos dispondo que caberá à União, no prazo de 1 ano, definir como será a responsabilidade de cada ente federado na partilha desses recursos que deverão chegar a 10% do produto interno bruto. A outra questão essencial é a qualificação e valorização dos professores. O professor é peça essencial no sistema educacional. Se fizéssemos um plano nacional de educação, anunciando avanços, e não valorizássemos os professores, estaríamos mistificando, estaríamos encenando, e o plano seria uma farsa. O que propõe o plano é qualificar convenientemente professores, inclusive na preparação e no estímulo à carreira, na valorização social, inclusive, do magistério, mas definindo programas de qualificação e de formação como pós-graduação, lacto e stricto sensu, formação continuada. Mas, indiscutivelmente, a motivação maior deve se dar através da valorização salarial. E o plano pretende que até o 6º ano os professores tenham salário igual a profissionais com cursos equivalentes. Esta é uma questão crucial, salário dos professores. Não há como motivá-los, não há como atraí-los para o magistério sem a valorização salarial. A outra questão, vou conceder depois uma parte ao senador Aloísio, ao senador Oswaldo, a outra questão debatida intensamente foi o debate mais acalorado, até mesmo na utilização da linguagem eloquente do gesto. Foi a meta 4 que define normas para a inclusão educacional. Esse debate se estabeleceu de forma intensa e até mesmo emocionante na Comissão de Educação do Senado. E nós procuramos, exatamente, ouvindo a todos, mas especialmente a família, porque neste campo, onde se exige sensibilidade humana,
Os educadores, os especialistas são fundamentais no ato de opinar e influir. Mas essencial mesmo é a família, porque além do conhecimento e da experiência, é movida pela dedicação e pelo amor aos seus familiares, que são obrigados a frequentar escolas do ensino especial, notadamente as APAES e outras instituições do gênero. Procuramos compatibilizar inclusão educacional com a preservação do ensino especial. Em respeito às famílias, em respeito aos seres humanos especiais. E foi possível compatibilizar. Aliás, este relatório que apresentamos hoje foi redigido a muitas mãos. Ouvimos muita gente, não só os que estiveram prestando depoimentos importantes, construtivos na comissão, mas aqueles que não vieram e que sugeriram, os senhores senadores, as senhoras senadoras, propostas que vieram de todas as partes, e nós procuramos selecionar aquelas mais adequadas para este plano. E neste caso, valorizamos a inclusão educacional, estabelecendo, inclusive, que as escolas do ensino regular estão impedidas de recusarem matrículas de estudantes especiais que as procurarem. Isso significa impor a inclusão verdadeiramente. Não se trata de mistificar, não se trata de encenar, trata-se, neste caso, de impor, garantindo esse direito a seres humanos especiais que devem, sim, se puderem, buscar o aprendizado na escola regular. Mas, de outro lado, estabelecemos os dispositivos que garantem a permanência das escolas especiais, especialmente das APAES, que continuarão sendo preservadas, prestigiadas, valorizadas, que continuarão sendo financiadas também com o dinheiro público. Muito bem. Esta é uma história de mais de 60 anos de prestação de serviço com muita sensibilidade humana e, repito, solidariedade e amor. E nós não podemos desprezar esse serviço prestado à sociedade brasileira. Portanto, nós estamos dizendo, uma escola não exclui a outra. A preservação de uma, a valorização da outra, o estímulo à presença desses seres humanos especiais na escola comum. Mas a garantia de que eles terão, se desejarem, o ensino especial nessas instituições fundamentais no Brasil. Eu vou conceder a parte com satisfação ao senador Aloysio. Senador Álvaro Dias, eu ouvindo o discurso de Vossa Excelência, pensava cá comigo que valeu a pena termos lutado, Vossa Excelência, o senador Ciro Miranda, a nossa bancada, para que esse projeto tão importante que institui o Plano Nacional de Educação fosse apreciado pela Comissão de Educação, quando havia toda uma tendência a fazer com que ele tramitasse a toque de caixa no Senado, saltando a comissão de mérito, sem nenhum juízo depreciativo ao trabalho feito pela Comissão de Justiça ou pela Comissão de Assuntos Econômicos, longe de mim. Mas a Comissão de Educação é a comissão que deve falar sobre o mérito, mesmo porque o parecer da comissão é que tem preferência regimental no momento da votação. E a comissão fez um trabalho exemplar. Meus cumprimentos ao senhor, ao senador Ciro Miranda, a todos os integrantes da comissão, a quantidade de audiências públicas que foram realizadas nesse curto período de tempo em que o projeto ficou submetido aos cuidados de Vossa Excelência, foi uma coisa prodigiosa, né? E o resultado disso é um relatório, senador Álvaro Dias, que
bem apresentado, já começa a receber de todos os cantos, aqui dos nossos colegas, de especialistas em educação, de pessoas que se interessam por esse tema, profissionais da educação, já começam a receber os mais rasgados elogios. Então, o trabalho de Vossa Excelência é um orgulho para o nosso partido, para a nossa bancada. E eu não esperava outra coisa de Vossa Excelência. Parlamentar da sua qualidade e alguém que, quando governou o Paraná, teve um extraordinário desempenho exatamente na área da educação pública. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Aloísio, pelas palavras generosas. E hoje, quando apresentava esse relatório, lembrei-me de Ulisses Guimarães. É claro, guardado as devidas proporções, foi bom relembrar que Ulisses, ao promulgar a Carta Magna, afirmou: esta é a carta da cidadania, da democracia e da justiça, que Deus nos ajude a respeitá-la. Esse é um estatuto da cidadania. O Plano Nacional da Educação é um estatuto da cidadania, para ser cumprido, para ser respeitado. E nós estamos criando mecanismos de avaliação constante do sistema educacional e de respeito às metas estabelecidas, mecanismos no município, no Estado, na União. Estamos envolvendo o Tribunal de Contas da União, estamos envolvendo a Presidência da República, que terá na mensagem presidencial que prestar contas da implementação das metas estabelecidas por esse plano. Enfim, a valorização do plano nesse relatório final se deve à participação efetiva de todos, senadores, deputados, não parlamentares, entidades representativas do setor educacional no país. Eu concedo uma parte ao senador Oswaldo Sobrinho, que também participou ativamente dos debates na comissão. Muito obrigado, Excelência. Serei rápido, mas eu quero dizer que eu quero discordar um pouquinho aqui do senador Aloísio Nunes, quando ele fala que é a alegria, a felicidade do seu partido PSDB. Eu quero dizer, nós queremos dividir essa alegria, porque, na verdade, foi um trabalho tão bem elaborado que deve ser a alegria e felicidade desse Senado da República. Um trabalho feito com a melhor qualidade, com as melhores intenções. Nunca teve aqui audiências tão participativas como as que tivemos na Comissão de Educação, e participando e trazendo novas ideias e trazendo aqui subsídios importantes, em caráter emocionado. Gente que entende, os melhores do Brasil vieram participar dessas audiências coletivas. Portanto, foi um trabalho realmente de grandeza. E Vossa Excelência conseguiu mostrar a todos nós o amor, a sensibilidade, o carinho que tem com a educação desse país. Sob a sua liderança, nós tivemos a oportunidade de andar, de caminhar, de vislumbrar um mundo melhor para a educação deste país. Portanto, eu estou um homem feliz, porque consegui participar desse momento histórico em que Vossa Excelência nos brindou com a sua inteligência e com a sua competência. Quando fomos constituinte aqui, eu tive a oportunidade de participar, eu fui o primeiro vice-presidente da grande comissão temática de educação, ciência, tecnologia, idoso, menor, essa grande comissão. E lá eu tive a oportunidade de apresentar um projeto de LDB, naquela comissão também, que na verdade muita coisa foi aproveitada nos relatórios que foram se transformados depois na grande LDB. Esse trabalho de Vossa Excelência agora é praticamente um trabalho que nós tentamos fazer na Constituinte e que às vezes não alcançamos grandes êxitos, mas que agora eu acredito que avança. Esse plano decenal é, acima de tudo, o nosso objeto de vanguarda. Nós queremos que, na verdade, se implante, que a presidenta tenha acessibilidade para vir também ao encontro dessa vontade, dessa aspiração nacional, tanto na questão de valorização da educação, quanto na questão de inclusão da educação, quanto na educação especial, quanto na educação fundamental, na educação superior. Caminhamos bastante e avançamos bastante. Portanto, quer dizer a vocês que eu tenho a maior felicidade, o maior prazer de dizer que participei, sob a sua liderança e do senador Ciro, desse grande trabalho, desse grande hercúleo trabalho para a democratização e melhora da educação desse país. Parabéns a Vossa Excelência, estou muito orgulhoso de ter a oportunidade de participar com Vossa Excelência nesse trabalho. Eu cumprimento também, senador Oswaldo Sobrinho, pela brilhante participação nos debates, como professor experiente,
trazendo subsídios importantes. Nós recebemos 42 emendas dos senhores senadores e rejeitamos apenas 14, algumas delas porque já constavam do texto original. Mas foi uma contribuição muito importante dos senhores senadores. Eu concedo a parte ao senador Moca, depois à senadora Ana Amélia e depois ao presidente Ciro Miranda. Senador Alvorada, ao cumprimentá-lo, eu quero me ater especificamente àquela questão da educação especial. Entre outras coisas, seria, se não, e claro que foi corrigido, é um equívoco muito grande aquilo. Né? Eu particularmente tive oportunidade de participar de uma audiência pública onde foi debatido essa questão. E o senador Ciro Miranda, o senador Educação e eu na Saúde, nós tivemos exatamente a mesma intenção, precisava corrigir. Eu já ouvi aí Vossa Excelência dizendo que uma escola não exclui a outra. É importante que a gente deixasse oportunidade para que a família pudesse fazer essa opção. Muitas vezes a família pode... E você tem diversas, são diferentes. Eu tenho na minha família, eu tenho de um irmão que não aprendia, não seria alfabetizado numa escola normal, comum, né? Só foi alfabetizado depois que foi a Pestalozzi, a quem eu quero render as minhas homenagens. Quer dizer, esse é um exemplo. Então, eu vivenciei isso. E eu me lembro da minha mãe que ela não queria aceitar que o Sullivan pudesse ir para uma escola especial. E eu disse à minha mãe, ele não tem alternativa. Ou ele vai para essa escola, ou ele vai ficar repetindo de ano, ele não tem alcance para isso. Mas hoje o Sullivan é um cidadão, né, constituiu família graças a essa ajuda que ele teve essa oportunidade. Então, eu quero aqui, e eu me lembro dessa audiência pública feita na Comissão da Educação, aonde foi, né, vou dizer assim, determinante para que você pudesse realmente colocar a grande contribuição que as escolas especiais, sobretudo a PAI e a Pestalozzi e outras entidades, fazem por esse país. Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Moca. É mais um depoimento importante e nós ouvimos semelhantes depoimentos durante os trabalhos desse mês e meio que tivemos na Comissão de Educação. Eu concedo a parte à senadora Ana Amélia, que é vice-presidente da Comissão de Educação e tem tido um trabalho também intenso e importante naquela comissão. Senador Álvaro Dias, eu tive a oportunidade de apreciar a apresentação do seu relatório hoje pela manhã na nossa Comissão de Educação, Cultura e Esporte. E queria renovar o que disse na comissão, agora aqui no plenário, publicamente, pela qualidade e pelo esforço feito por Vossa Excelência e pela comissão em relação a aperfeiçoar o máximo possível este projeto, que é, na verdade, o que o país depende para sair deste processo de para e anda do ponto de vista do nosso próprio desenvolvimento. A educação é a base de tudo. Todos os países que cresceram foi com base na educação. Então, o que foi decidido hoje na comissão é o que é a vida do país, o nosso presente e o nosso futuro. É para ver nessa dimensão. Especificamente no tema Meta 4, do que foi aprovado na Câmara Federal, o seu texto dá um aperfeiçoamento muito qualificado e não deixa nenhuma margem à dúvida sobre as questões relacionadas à inclusão. Esse projeto é inclusivo e convive pacificamente as duas formas. Dá aos pais o direito de escolha, onde ele quer colocar o filho. Não pode-se nada, numa democracia, obrigar e impor. A imposição e a obrigação conflitam com o princípio democrático da vontade do direito de escolha dos pais para os filhos. Estivemos juntos com o senador Ciro visitando um centro de educação especial no Distrito Federal. O centro público, senador Álvaro Dias, centro público da maior excelência
pela qualidade do ensino que prestam a essas pessoas. As APAES é indispensável repetir, mas deve-se fazê-lo pela relevância que no país todo nós vimos o trabalho. No meu estado do Rio Grande do Sul, as APAES são extraordinárias, extraordinárias. Como eliminar o trabalho prestado por essas instituições? Temos que aperfeiçoar e ampliar ainda mais, tantas quantas forem necessárias para dar atenção preferencial nesses casos. Então eu queria cumprimentá-lo novamente por esse alcance e dizer que a argumentação feita pelo ex-colega desta casa, o secretário Flávio Arnes, deu um depoimento de uma pessoa que é especialista nessa área, defendendo o trabalho das APAES e a Meta 4, falando em nome dos secretários estaduais de educação de todo o país. Então, aquele momento foi um momento muito alto na audiência pública e Vossa Excelência, eu diria, absorveu com maestria aquela palavra. Este projeto é inclusivo e elas convivem com muita profundidade para melhorar a educação de nosso país. Cumprimentos novamente, senador Álvaro Dias. Muito obrigado, senadora Ana Amélia, que de forma didática desenhou no que se constitui a Meta 4 desse Plano Nacional de Educação. Parabéns a Vossa Excelência pela contribuição que ofereceu para o aprimoramento dessa proposta. E com prazer, e agradecendo, inclusive, o senador Ciro Miranda, que me honrou com essa incumbência, com essa missão, e eu